Eu vou mostrar agora para vocês como utilizar o software QTI Plot para plotar um gráfico e também fazer uma análise desse gráfico, fazer uma regressão linear. Eu já coloquei aqui alguns pontos experimentais. Aqui eu peguei a velocidade, a posição de um carrinho em função do tempo. Tá? Bom, para plotar, primeiro você escreve os dados aqui. Para plotar, você marca as duas colunas, vem aqui em gráfico e vai usar o forma dispersão, certo? Aí aparece um gráfico desse formato. Você precisa colocar título nesse eixo e dar um título para o seu gráfico. Você percebe que o gráfico já aparece, os pontos já aparecem aqui no gráfico, utilizando um espaço relativamente adequado. O que está faltando aqui? Está faltando a gente colocar as nossas incertezas, nossas barras de erro. Isso que a gente vai ver agora como colocar aqui no QTI Plot. Vou fechar essa janela. Aqui a gente vem e adiciona colunas. E vou adicionar também mais uma coluna aqui. Vou colocar uma coluna, vai ser incerteza em X. Eu venho definir como erro em X. E a outra eu vou definir como sendo o meu erro em Y. Opa, aqui. E vou colocar os valores. Né? Partir de t igual a zero. T igual a zero, mas eu tenho uma incerteza no acionamento do meu cronômetro, então tenho certeza aqui de 0,2 segundos. Aqui, 0,1. Aqui tem uma incerteza na posição, que tem a ver com a minha régua, 0,5. Tá? Então aqui eu vou ter, 0,5 não, 0,005. Aqui eu tenho uma incerteza de 2,4. Eu vou dizer para você que eu tenho uma incerteza de 0,1. Aqui eu vou ter 0,3. Estou colocando alguns valores aleatórios das medidas aqui. Você vai preencher, fazer o experimento e colocar os dados na tabela. Bom, isso aqui é um caso hipotético. Veja que eu já tenho tanto os valores do eixo horizontal, os valores do eixo vertical do gráfico que eu quero construir e também as incertezas no eixo horizontal, das medidas no eixo horizontal e no eixo vertical. Eu seleciono essa tabela toda e venho aqui em gráfico e mando plotar um gráfico de dispersão. Tá? Perceba que agora eu tenho que fazer uns ajustes. Já aparecem os pontos com as suas devidas incertezas. Vejam que eu coloquei uma incerteza muito pequena aqui no... Vamos olhar lá os dados da tabela. Eu coloquei uma incerteza muito pequena no vertical, aqui é a distância, né? E agora a gente precisa dizer o que é o que tem de errado ainda nesse gráfico. Nós precisamos dar um título para ele. Eu venho aqui e coloco distância em função do tempo. Tá? Posso colocar mais coisas no título? Posso. Eu vou tirar esse eixo daqui. Ocultar eixo. Vou ocultar este eixo também. Ocultar esse eixo. E perceba que essa escala aqui está quase conveniente. Não faz muito sentido eu ampliar eu usar esse espaço aqui. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou começar em menos 0,5, ao invés de começar em 1. Só que eu vou ampliar ela um pouco para a direita, porque vejam que o último ponto na horizontal não está aparecendo muito bem a sua barra de erro. Então, eu redefini a escala, então agora eu estou vendo muito bem os pontos, tanto em X quanto em Y. Não preciso que ele vá tanto para baixo aqui, então eu posso redefinir aqui, começar ele em menos 1, escala, menos 1, e posso terminar em 14, sem problema. Vejam que agora está mais conveniente o espaço que o gráfico ocupa. Preciso colocar um título aqui, então aqui vai ser a distância em metros, e aqui nós temos
tempo em segundos. Esse é um exemplo de um gráfico bem feito. Ele tem um título, ele tem uma escala conveniente, o nome da grandeza, sua unidade, e aqui também uma escala conveniente, o nome da grandeza e a unidade. E os pontos estão representados com as suas devidas barras de erro. Tá? Então, esse é um gráfico bom para ser apresentado. O QTI Plot, ele consegue fazer uma regressão linear no método de mínimos quadrados, considerando essas barras de erro. Para fazer isso, você vai em Análise e simplesmente clica em Regressão linear, e ele vai te dar o resultado. Veja que ele fala que está considerando aqui método de ponderação instrumental, considerando as barras de erro, e ele te dá tanto a inclinação quanto a incerteza na inclinação da sua curva e também o ponto onde a linha intercepta o eixo Y, 2,2 mais ou menos 10 na menos 4, mais ou menos 10 na menos 3, 4,99, 10 na menos 3. Obviamente, quando você for expressar, você vai expressar esses valores considerando apenas um algarismo significativo na sua incerteza, como nós conversamos.